Olá, seja muito bem-vindo. Nossa quarta aula do curso de DBT. Bom, levando em consideração, né, o que eu comentei na aula quando a gente estava falando da estrutura de um projeto DBT, o projeto ideal seria ter o Git envolvido, por conta da parte de versionamento de código, né? Então você já conseguiria resolver essa questão de versionamento, né? Mesmo que você esteja numa empresa pequena, mesmo que a equipe não seja tão grande, ou seja só você, o versionamento de código é uma coisa muito importante, tá? Então, sempre pense em escalabilidade, sempre pense lá no futuro, sempre pense que sua equipe vai crescer, que seus dados vão aumentar. Então, construir agora, no início, uma coisa bem feita, lá no futuro vai evitar dor de cabeça aí na sua área de dados, beleza? Então é isso que a gente vai configurar. A gente vai criar um repositório no Git, a gente vai usar aqui GitHub, porque ele é grátis e é tranquilo de usar. E todo mundo pode ter lá uma conta nele e é tranquilo, tá? Eu não vou ensinar a fundo o Git, mas eu vou mostrar para vocês alguns comandos e como que se trabalha com o Git, beleza? Então eu vou abrir aqui o Git, criado um repositório, tá? Mas eu vou criar um novo repositório para mostrar para vocês o processo completo. Então esse aqui é o meu GitHub, tá? Se você quiser me seguir aí, fique à vontade, que eu tenho vários projetos aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um repositório. Você pode vir aqui em repositórios, novo repositório. Aí a gente pode colocar aqui, ó, dbt example, dbt example. Vamos colocar assim, porque daí vai ser o nosso projeto de exemplo dbt, tá? Eu vou deixar ele público para todo mundo ter acesso e vou adicionar um readme nele, porque ele já inicia o repositório, tá? Essa questão de público e privado eu vou explicar que é o seguinte: público, todo mundo pode ver o seu repositório, todo mundo pode baixar o seu repositório, tá? Mas não quer dizer que todo mundo pode mandar modificações no seu repositório, que a gente chama de commits, tá? Então, apesar de estar público, você pode criar, sim, formas que só você consiga fazer push nesse repositório, né? De fato, imputar modificações dentro do repositório. Caso você não queira que ninguém nem veja, só as pessoas que de fato são da sua empresa, isso aqui você vai usar, por exemplo, para a sua empresa, você vai colocar privado e depois lá nas configurações você vai adicionar os usuários que vão colaborar com o projeto, beleza? Eu vou deixar público e vou deixar ele sem licença, ó. Tem várias licenças aqui. Vou deixar ele sem licença. Beleza, vou criar o repositório. Ó, a partir desse momento o repositório está criado, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo antes de tudo, antes de começar a desenvolver, antes de tudo, você vir em configurações. O que é importante ter em mente aqui, ó? O meu repositório está público. Então, hoje, ele não tem proteção nenhuma. Qualquer pessoa tanto pode ver, pode baixar e pode mexer no meu repositório. Pode entrar lá, pode mudar arquivo, enfim, pode fazer o que ela quiser. Aí aqui, ó, a gente tem algumas coisas. Ó. Se o seu repositório for privado, você pode vir em Collaborators. Você pode, de fato, adicionar pessoas para colaborar com o seu projeto. Então, ele vai ser privado, mas essas pessoas vão poder ter acesso e vão poder também, mediante o que você liberar, elas vão poder enviar inputs e tudo no seu repositório, tá? Então, isso aqui, essa parte de configuração é bem importante e ela efetivo que seja feito antes mesmo de você liberar para as pessoas, tá? Então, se você está fazendo isso aqui para sua empresa no GitHub, né, não no GitLab, que o GitLab já é para empresas, e aí você sobe ele lá no seu servidor, tudo mais. O GitHub ele é, né, para a comunidade, então tá ali, né? Ele fica nos servidores da Git, mas você escolhe se todo mundo pode ver ou baixar ou não. Tá? Então, se você está fazendo isso aqui no GitHub para a sua empresa, coloque o seu repositório como privado. E aqui na aba de colaboradores, você vai adicionar pessoas aqui, ó, Additionate People, que vão colaborar com esse projeto, que são os seus desenvolvedores. Então, vai ficar hospedado no Git, mas ninguém além desses desenvolvedores e você terão acesso. Agora, se o seu repositório, assim como o meu, ele é público, é muito importante você adicionar uma proteção, que a gente chama de rule. Eu vou falar rule, né, mas deve ser uma pronúncia diferente, tá?
Então, eu vou pegar aqui o módulo clássico e eu vou dizer o seguinte, que a main, né, que é a minha branch principal, eu vou bloquear ela, tá? Só eu vou poder fazer, eu vou dar um lock. Então, aqui você tem várias opções, né, que você pode colocar, você pode bloquear ela e pedir que as pessoas façam pull request, pedir que as conversações sejam resolvidas e tudo mais, tá? Eu vou, de fato, bloquear ela, tá? Isso aqui funciona assim, ó, né? A main é a produção. Então, é muito importante que os desenvolvedores não tenham acesso para fazer modificações na produção direto. Isso é muito importante, tá? Tem que ter alguém ali no meio de campo, ou um CI/CD que vai fazer teste, depois a gente vai falar sobre CI/CD aqui de DBT, tá? Ou um reviewer, alguém que vai revisar aquele código e depois só vai aprovar para ir para produção, tá? Isso aqui é muito importante mesmo, tá? Não comece errado já o seu projeto, né? Não deixe que os desenvolvedores tenham acesso na sua produção. Então, você vai ter a branch main, que é a branch de produção, e a branch dev, que vai ser de fato onde as pessoas vão desenvolver, tá? Então, aqui na branch main, eu já vou bloquear ela e vou dizer que só eu mesmo tenho acesso para fazer commits nela. Ó, então, só o meu usuário que vai poder ter acesso para fazer commits, ela está bloqueada, tá? Então, isso aqui é bem legal, já fizemos a nossa proteção. E aqui, ó, eu já vou puxar ela para minha máquina, tá? Então, assim, ó, eu estou trabalhando num Linux, mas eu ensinei vocês a colocar o Git Bash na máquina de vocês, no Windows, e também o WSL. Então, o WSL ele é um Linux, bem dizer. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai conseguir rodar no WSL. No Git Bash, você também vai conseguir rodar assim, mas como é Windows, pode ser que ali tenha alguma mudancinha de código, mas dificilmente, tá? Então, não use o PowerShell e nem o CMD do Windows, use o Git Bash ou o WSL, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, apesar de eu estar num Linux, vai funcionar aí na máquina de vocês, tá bom? Então, beleza. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse repositório, fazer um clone dele, que a gente chama, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou sair dessa pasta aqui, vou entrar na pasta onde eu coloco os meus projetos, e nela eu vou dar git clone, para eu clonar esse repositório, e vou baixar ele aqui, tá? Via SSH. Então, vou voltar aqui e vou colar aqui. Vou dar um Enter. Ó, agora se eu der um ls-l, eu vou ver que tem ali, ó, dbt example. Então, vou acessar essa pasta, dbt example. E aqui, ó, uma coisa muito interessante, eu ensinei vocês a instalar o WSL e o VS Code, e o Git Bash e o VS Code também no Windows. Então, a partir do momento que você tem o WSL e tem lá a questão do VS Code, o que você pode fazer? Você pode acessar o seu WSL, baixar, né, igual eu fiz aqui, mesma coisa, acessar essa pasta aqui, ó, que ficou o repositório, e você pode dar esse comando aqui, ó, code espaço ponto. Quando você der esse comando, o WSL vai abrir o VS Code no Windows, mas dentro dessa máquina, dentro desse repositório que está no seu WSL, tá? Então você vai trabalhar aqui no VS Code como se você estivesse trabalhando diretamente na máquina do Windows, normal. Mas aqui no cantinho, ó, vai estar uma conexão WSL, tá? Então, os seus arquivos estão no WSL, mas você vai trabalhar aqui como eu trabalho no meu VS Code, como se fosse ali da máquina normal, tá? Então, vou abrir um terminal aqui, que eu gosto de deixar sempre aberto, e vou fechar as outras coisas que eu tenho aqui. Beleza, ó, a gente já tem o nosso repositório, e já tem ali e já aprendeu lá a fazer a questão da proteção no Git, tá? Beleza. Aqui é o seguinte, agora que a gente tem nosso repositório, o que é importante ressaltar, né? Formato de trabalho, né, que vai ser esse aqui. Então, eu estou aqui, ó, na main, tá? Mas a main é a de produção, então eu preciso trabalhar na develop. Então, eu vou criar uma branch develop. Para criar uma nova branch, ou uma feature, você dá esse comando aqui, ó, git checkout
menos B para criação, develop, o nome da branch. E ó, pode ver que aqui mudou de main para develop, eu já estou em develop. Então, a partir desse momento, eu estarei trabalhando em develop, não estarei mais trabalhando diretamente na main, tá? Que é a prod. Depois a gente vai aprender como que a gente sobe de um lugar para o outro, tá? Como eu falei, esse curso é de DBT, então eu não vou me aprofundar totalmente no Git. Mas o Git é bem simples, tem uns 6 comandos que você usa no dia a dia, e a gente vai ter que explorar aqui, porque de fato a gente vai usar o Git, então não tem muito para onde fugir, tá? Tá, agora que a gente tem o nosso repositório, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o nosso projeto DBT, tá? Para isso, a gente precisa ter o DBT instalado. Eu já mostrei como instala, mas agora eu vou mostrar como fazer aquela questão da Venv e tudo mais para o projeto ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente precisa fazer é esse comando aqui, ó. Eu vou deixar tudo nesse repositório, tá? Não fiquem preocupados com comandos. Passo a passo e comandos vai estar tudo descrito no repositório, tá? Então, quando vocês acessarem esse repositório aqui, ó, depois que o curso estiver já lançado, né? Esse cara aqui, ó, que é o README, vai ter todo o passo a passo de como fazer, o que fazer, quais comandos dar primeiro, quais comandos dar depois e tudo mais. Uma lista de comandos, tudo mais. Tudo isso vai ter, tá? Não se preocupem, a gente está construindo isso, tá? Então, esse comando aqui, a gente vai criar uma Venv. Lembre-se que eu falei de Venv, né? Venv, a gente vai trabalhar com Python, porque o DBT ele é Python, né? Ele é uma lib Python. E para ficar tudo organizadinho, a gente vai criar esse pacotinho, onde fica todas as bibliotecas que a gente vai trabalhar nesse projeto. Então, caso eu estiver trabalhando em mais de um projeto Python, essa Venv, ela vai fazer essa separação, tá? Isso aqui é uma boa prática de código, tá? Eu recomendo sempre fazer, e sempre que você tiver um novo desenvolvedor, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que colocar lá o WSL na máquina dele, vai ter que fazer tudo isso e colocar essa Venv, tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, ele vai criar uma Venv, você pode ver ali, ó, que ele criou uma pastinha chamada Venv, tá? Agora, a gente vai acessar essa Venv, ou seja, a gente vai entrar nela para a gente trabalhar a partir dela. Então, Venv bin activate. Se você estiver não no WSL, mas no bash do Git, no Windows, o comando é um pouquinho diferente, tá? Ele é vim scripts activate, se eu não me engano. Mas vai estar tudo no manual aí, tá? Então, ó, a partir deste momento, eu estou trabalhando na Venv, ó. Então, ele vai me dizer aqui que eu estou trabalhando dentro da Venv. Sempre que você iniciar o projeto, reiniciou a máquina, abriu um novo terminal, você tem que fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai instalar o DBT dentro dessa Venv. Se você não estiver na Venv, ele vai dizer que o DBT nem está instalado. Então, não tem como você acessar o DBT, tá? Agora, a gente vai instalar o DBT, tá? Então, a gente vai dar aquele comandinho lá que eu ensinei. Eu vou tentar não cortar muito os vídeos, tá? Mesmo que der erro, coisa assim, para a gente conseguir entender e resolver também, tá? Ele diz que não existe o DBT BigQuery. Caraca, menor. Peguei o comando correto aqui na documentação, que é esse aqui, ó. Então, ó, pip Python -m install DBT Core BigQuery. Aí ele vai começar a instalar, ó, tanto o Core quanto o BigQuery. Então ele vai instalar, lembrando que ele está instalando dentro da Venv, né? Beleza, depois de instalado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de fato, iniciar o projeto, tá? A gente precisa iniciar o projeto que a gente quer. Então, como é que a gente inicia o projeto? A gente vai dar o seguinte comando, ó, dbt init. Aqui, ó, ele vai pedir várias configurações para ele iniciar o projeto já configurado. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar configurações genéricas aqui e depois eu vou ensinar vocês a fazer essa configuração corretamente, tá? Então aqui ele pede o nome do projeto. O nome do projeto, ok. Eu vou colocar ele como dbt example. Mas caso você for fazer para sua empresa ou para algum projeto específico seu, você vai colocar o nome do projeto. Aqui ele pede qual que eu vou usar, né? Qual conexão que eu vou usar.
Então, 1 é BigQuery, porque eu só tenho BigQuery instalado. Vou colocar 1. Aqui ele pede a questão de conta. Eu vou colocar o 1 também, Alt. Ele pede o ID do projeto, eu vou colocar 1, vou deixar tudo genérico aqui, 1. Beleza. Então, o que aconteceu? Neste momento, ele criou uma pasta aqui, ó. Essa pasta se chama DBT Example. E essa pasta aqui é o projeto DBT. Ele iniciou o projeto DBT, tá? Então, aqui tem tudo que o DBT precisa para rodar, tá bom? A gente só vai fazer uma coisa aqui, ó. Vou pegar esse git ignore e vou jogar ele fora aqui também. E vou colocar aqui, ó, o venv barra. E vou também colocar ponto venv. Por quê? Porque essa venv aqui, ó, ela tem que ser ignorada pelo git. Porque ela tem muita modificação. Se vocês forem ver aqui, ó, tá dizendo que tem mais de 10 mil mudanças. Todas essas mudanças são por causa dessa venv aqui, ó. Então, tipo, ela vai sujar o nosso repositório, ela não precisa fazer isso, tá? Ela deve ser ignorada pelo git. Então, esse git ignore que vai fazer isso, tá? Provavelmente agora na primeira vez ela vai subir e depois ela não vai subir mais. Aí a gente apaga lá do nosso repositório, beleza? Mas aqui, ó, você já tem o seu primeiro projeto iniciado, né? Com o DBT Init a gente fez esse primeiro projeto. Claro que, né, tem muito ainda pela frente. Isso aqui é só o início, beleza? Agora nos próximos vídeos a gente vai aprender como de fato configurar ele certinho, a nossa conexão. Vou falar sobre bastante coisa, profiles e tudo mais. E aí a gente vai conseguir configurar ele para chegar no nosso ambiente lá do BigQuery, beleza? Valeu!